Paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos aqui para absorver um pouco mais de conhecimento da Palavra de Deus. E o texto proposto hoje está lá em Lucas 10, que é a história de Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Lê, na sua opinião, qual a importância da gente ter essa diferença entre o nosso dia de serviço e o momento de contemplação ao Senhor? A gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que não é fazer essa conciliação, não é tão fácil. Segundo o texto, Jesus ele chama a atenção de Marta. Marta, Marta, andem inquietas com muita coisa, porém uma só é necessária. Maria, porém, escolheu a melhor parte, e essa não será tirada. Né? Usando a linguagem bíblica, que a gente vai entender, Jesus ele dá uma cajadada na Marta. Sim ou não? Sim. Jesus ele dá uma cajadada na Marta e a Maria continua aos seus pés. E o que acontece? Toda e qualquer cajadada que a gente levar, é necessário que a gente aprenda, que a gente absorva alguma coisa. Se você vai dar, você que é pastor, vai dar uma cajadada do seu obreiro, do seu membro, tenha o cuidado de dar uma cajadada bem dada. Para quê? Para que disso ele absorva alguma coisa. Não é simplesmente dar a cajadada, não é simplesmente falar. É necessário que nessa correção tenha também ensinamento. Por quê? Se a gente pegar essa passagem aí, a gente ligar com João 11, na ressurreição de Lázaro, você vê, Marta ela leva uma cajadada lá no Lucas 10. Lucas 10 ela leva uma cajadada. Aí a Bíblia continua, aí a gente chega até João 11 e Lázaro morre. É chegado até Jesus a notícia que Lázaro morreu. Jesus ainda se demora alguns dias até ele vir, e a Bíblia relata que ele vem, ele volta. Ou seja, ele agradece porque Lázaro morreu, dizendo que aquela enfermidade não era para a morte, mas sim para que se glorificasse o nome de quem? De Deus, de Jesus, né? No caso de Jesus. Aí, quando Jesus ele chega à aldeia, quem que corre ao encontro de Jesus? Marta ou Maria? Marta. Maria ficou aos pés de Jesus a ouvir os seus conselhos, seus ensinamentos. Só que na hora que a coisa pegou, na hora que o bicho pegou, Maria não corre atrás de Jesus. Maria fica em casa, né? Ou seja, Lázaro já estava morto. Supostamente entendemos que Maria fica em casa chorando porque seu irmão morreu, e a Marta, que levou a cajadada, ela corre ao encontro de Jesus. Aí no capítulo 11, no versículo 20, diz assim, ó: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa.
Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também eu sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus do concederá. Olha só a certeza que Marta, depois daquela cajadada, olha só o ensinamento que trouxe para Marta. Marta levou a cajadada, sim. Teve efeito? Sim. É tanto que quando ela chega para Jesus, ela fala: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei de uma coisa. Que tudo quanto tu pedires a Deus, Deus ele fará. E aí, a Bíblia, Jesus ele tem um diálogo com Marta, né? Sim. E aí a Maria, ela também vai ao encontro, ela também sai da aldeia para se encontrar com Jesus. E olha só o que a Maria diz. Versículo... Deixa eu achar aqui. Versículo 29. E ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ponto final. Olha só, o encontro de Marta com Jesus e o encontro de Maria com Jesus, né? É para se analisar. Primeiro, Maria escolhe a melhor parte, fica aos pés, e Marta fica agitada. Depois, quando Jesus ele vem ao encontro vem para a aldeia onde estava Marta, Maria e Lázaro morto, Marta ela corre até o Senhor Jesus, ela tem um diálogo com ele, ela fala: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, mas eu sei de uma coisa, tudo quanto o Senhor pedir, Deus ele vai fazer. Olha só o que é ter a certeza no coração. A Marta, aqui ela teve a certeza. Ela falou que o irmão, se Jesus tivesse, o irmão não teria morrido, tá? Mas ela não pôs um ponto final. Ela falou: mas eu sei que tudo quanto pedirdes, Deus ele vai fazer. Já Maria, que outrora ficou aos pés de Jesus a ouvir os seus ensinamentos, ela só chega e fala: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ponto final. Toda cajadada, ela é necessário que gere ensinamento. Se não gerar, foi só uma cajadada. Está escrito também na Bíblia que Deus repreende aquele que Ele ama. Então é necessário. Cajadada é necessário, tá? Temos que levar. Porque quando nós não levar mais cajadada, tem alguma coisa errada. Pode ter certeza. Trazendo para os nossos dias, é uma reflexão assim que muitas pessoas às vezes podem estar na igreja, né, ouvindo a palavra de Deus, mas não absorvendo de todo o coração, né? Não estou aqui, irmãos, falando que Maria ela não absorveu o ensinamento de Jesus, mas ela pode ter absorvido e no decorrer do tempo ter esquecido. Sim, Alan, porque o nosso maior inimigo não é nem Satanás. Quem dera fosse só ele. A gente tem um inimigo muito mais poderoso do que ele. Sabe como se chama? Tempo. O tempo, ele é mais perigoso do que Satanás, porque Satanás ele não está preocupado com o tempo. Satanás tem tempo. Nós que, às vezes, o tempo vai passar, as batalhas virão, pelejas virão, o tempo vai passar. É como se fosse, sabe o quê? Um investimento. Você tem quantos anos agora? 30.
Se você fazer um investimento para 10 anos, digamos que você invista, para entender, tá? Digamos que você invista R$1.000 por ano. Quando você tiver 40, já vai ter passado quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Você vai ter quanto? 10 mil. 10 mil. Se você não resolver fazer esse empréstimo, esse investimento, daqui 10 anos você vai ter passado quanto tempo? 10 anos. Quando você tiver 40, passou-se 10. Você vai ter quanto? Então, o tempo, querendo ou não, ele vai passar. É o que aconteceu com a Maria. O tempo passou, Maria que estava quedada outrora aos pés de Jesus, já esqueceu, já não se lembrava mais, entendeu? O tempo passou e ela esqueceu. E a Marta, que levou a cajadada lá atrás, ela lembrou assim, opa. Ela tomou como ensinamento, né? Tomou posse da correção de Jesus. Sim, claro. Opa. Meu irmão, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas uma coisa eu sei, que se tu pedir a Deus, Deus ele vai fazer. Você entendeu? É totalmente diferente do diálogo com Maria e Jesus nessa passagem aqui. Então, dá para se entender que o tempo é uma coisa muito poderosa, cara. Quem dera. E a palavra diz, né, que o mundo jaz no maligno. E o que Satanás quer, irmãos, é usar o tempo a favor dele. A gente tira essa conclusão, né, nesse diálogo nosso aqui, que hoje em dia é muito mais difícil a gente tirar um tempo. Eu sou casado, tenho 3 filhos, trabalho segunda a sexta, e a gente, se for colocar em análise isso aqui, no meu caso, eu vivo mais tempo fora de casa do que em casa, né? Eu acho uma injustiça, irmão, a gente dá só 2 horinhas de culto